Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 23º dia do nosso retiro quaresmal. Eu creio que estamos chegando na metade, se é que já não chegamos. Na metade desse retiro. Estamos chegando. Quanta coisa a gente aprendeu, quantas coisas estamos crescendo em espiritualidade, em vida interior. Para quem está com o livro Amando a Jesus Cristo, nós estamos na página 125. Santo Afonso está nos trazendo cada palavrinha do hino de São Paulo sobre o amor. A caridade não é ambiciosa, não é vaidosa. E, portanto, hoje nós vamos falar sobre algo muito forte, que é um pouco do que nós vínhamos falando ontem. É um desenrolar do de ontem, porque ontem nós falávamos sobre humildade, e foi tão forte falar sobre humildade. Falamos então sobre o pecado do orgulho, e o orgulho tem vários filhos. Eu disse para vocês que o orgulho é o pai de todos os pecados, portanto é o pecado por excelência, é o pecado que mais nós temos que combater, é o pecado do orgulho. O pecado do orgulho, por ser pai, tem muitos filhos. E um dos seus filhos, ou das suas filhas, é a vanglória. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o perigo da vanglória, a qual eu e você estamos expostos, e qual eu e você temos que correr. Aquele que ama a Deus, não deseja ser estimado e amado pelos seus semelhantes. Olha que forte isso. Aquele que ama a Deus não deseja ser estimado e amado pelos seus semelhantes. Se você ama a Deus, você não fica mendigando amor das pessoas. O que a gente mais faz é ficar mendigando amor. Mendigando atenção, mendigando elogio. Isso é vanglória. Quem ama a Deus não está preocupado em ser estimado pelos outros, não está preocupado com a glória dos outros, não está preocupado. Por quê? O único desejo do seu coração é desfrutar da graça de Deus Todo-Poderoso, o único que constitui o objeto do seu amor. Para aquele que ama a Deus, basta eu ser amado por Deus. Todo o amor dos homens não importa. Em outras palavras, o amor de Deus é tão grande em você que Ele já te completa, e você então não precisa de mais nada. Dá para entender sim ou não? Você que é casado, preste atenção, qual é o problema do casamento? Quando a mulher acha que casou e o marido tem que suprir toda a sede de amor dela, você vai se dar mal, porque o teu marido não tem amor suficiente para te dar. Eu não sei se você sabia disso, mas estou te dizendo agora. O teu marido, por melhor que ele seja, e olha, estou dizendo ainda, por melhor que ele seja, estou falando de um marido que não tem vício nenhum, um marido trabalhador, um marido santo, um marido bom, ele não vai conseguir te dar o amor que você precisa. Porque o teu amor, o teu coração é tão grande que só Deus para preenchê-lo. Homem é a mesma coisa, tua mulher nunca vai preencher o teu coração. Só Deus. Diga comigo, só Deus preenche o coração do homem.
E aí o que acontece no casamento? Começa um a mendigar amor do outro, quando o outro não faz, aí começam as brigas, porque você fica esperando a troca. E vive muito mais feliz quem tem Deus e já não está mais tão preocupado em receber o amor do seu semelhante. É Deus quem completa o seu coração. Eu que sou padre, por exemplo, é Deus quem completa um coração de um padre, porque senão ele fica mendigando outros amores e um dia pode abandonar até o sacerdócio atrás de um amor que não é o que preenche o seu coração. Aquele que ama a Deus não deseja ser estimado e amado pelos seus semelhantes. Eu sei que essas palavras são duras, se você parar para pensar, são palavras duras, mas são palavras que podem salvar você. Santo Hilário escreve que todas as honras pagas pelo mundo são assunto do diabo. Toda vez que o mundo te honra, é coisa do diabo. As honras deste mundo têm a ver com o diabo. Santo Hilário está dizendo isso. As honras do mundo é assunto do diabo. Ele negocia para o inferno quando contagia a alma com os desejos de estima. O diabo gosta que você tenha desejos de estima, que as pessoas te estimem, que as pessoas te elogiem, que as pessoas te valorizem, que as pessoas te vejam, que as pessoas te aplaudam. Gente, esse desejo está dentro de nós, viu? A gente tem desejo de ser estimado, a gente tem desejo de ser aplaudido, a gente tem desejo de ser notado, a gente tem desejo. Só que isto é diabólico. Deixando de lado a humildade, qualquer um corre grandes riscos de mergulhar em todos os vícios. São Tiago escreve que, assim como Deus confere suas graças com as mãos abertas aos humildes, Ele as fecha contra os orgulhosos, aos quais Ele resiste. Deus resiste aos orgulhosos e dá a sua graça aos humildes. Ele diz que resiste aos orgulhosos, significando que sequer ouve suas orações. Olha, Deus não ouve oração de orgulhoso. Eu não sei, mas sabe quando a pessoa às vezes diz assim: ah, Deus não me escuta. Será que a tua oração então não é oração de orgulhoso? Porque oração de orgulhoso Deus não consegue ouvir. Talvez muita gente que não é escutada por Deus é porque faz oração de orgulhoso. E certamente entre os atos de orgulho, preste atenção, podemos contar o desejo de ser honrado pelos homens e tornar-se exaltado com as honras. Queremos ser honrado pelos homens. Que desejo vão! E a isso nós damos o nome de vanglória, quando você busca a honra dos homens. Entende isso? Quando você busca as honras dos homens, você está metido na vanglória. Só que, gente, esse pecado, ele é tão secreto. Se você não toma cuidado, você pensa assim: ah, não estou nisso aí não, isso aí para mim está cuidado. Esses são os pecados mais secretos que a gente tem no coração. É preciso avaliar com muito cuidado, porque a gente pode estar sim metido na vanglória. Nos nossos pequenos atos, nós podemos querer a glória dos homens, o aplauso, o agradecimento, a estima. E como é que eu sei que eu tenho vanglória? Basta você ver como vimos ontem, como você reage às críticas. O como eu reajo às críticas, o como eu reajo às correções, mostra se eu tenho vanglória ou não. Quando alguém me critica, como é que eu fico? Eu fico chateado? Eu fico emburrado? Como é que eu fico? Quando alguém me corrige, quando alguém não me elogia, quando alguém me critica, quando alguém me persegue, como é que eu fico? Se eu fico chateado, mostra que eu tenho vanglória.
Olha que exemplo Santo Afonso nos traz. Temos um exemplo terrível disso na história do Frei Justino. Então preste atenção, um Frei Justino, franciscano, ele chegou a um estado elevado de contemplação, chegou a um estado elevado de contemplação, mas nutriu dentro de si um desejo de estima humana. Chegou a um alto estado de contemplação, mas agora ele alimentou dentro de si, ele se orgulhou um pouquinho por causa disso. Porque esse é o perigo. Deus te dá muita graça, em vez de você ficar mais humilde, você pode ficar mais orgulhoso. Tem gente que é assim. Chegou todo humilde na igreja. Chegou todo humilde. Aí começou a receber de Deus graça, começou a receber de Deus dons, aí começou a servir na igreja, começou a entrar na pastoral, aí começa a ficar orgulhoso. Chegou todo humildezinho, quanto mais serviço recebeu de Deus, mais humilde devia ficar, mas não, quanto mais foi ganhando serviço, quanto mais foi prestando serviço a Deus, mais orgulhoso foi ficando. Aconteceu isso com o Frei Justino. O Papa Eugênio IV mandou chamá-lo, o Papa mandou chamá-lo. E por causa da grande opinião que tinha sobre sua santidade, mostrou-lhe peculiares honras, abraçou-o e fez sentar-se ao seu lado. Essas altas honras encheram o irmão Justino de vaidade. O Papa me chamou. Uau! Estou sentado do lado do Papa. Quantas vezes a gente é assim? Se é uma pessoa X, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu conheço muita gente que quando o Frei Gilson não era famosinho, nem me olhava na cara. Vou dar um exemplo. Conheço muitos que não olhava na minha cara. E olha, eu lembro de gente que eu ia cumprimentar de hábito. Eu já tinha hábito. Ia lá cumprimentar determinadas pessoas. Bicho, nada. Não dava nem atenção. Agora hoje muda tudo. O mesmo hábito, o mesmo Frei Gilson, só que agora tem um detalhe, o Frei Gilson é conhecido, né? Agora convém eu ficar perto de você, para quê? Tenho vários assim. Eu estou falando de pessoas em relação a mim, mas eu também tenho que tomar eu em relação aos outros. Eu não posso me aproximar de você pela honra que eu vou ganhar através de você. Quantas vezes tem isso? Nos aproximamos das pessoas por causa da honra que ela tem. Porque estando perto de você, como você é uma pessoa de muita, você é de muita honra, então eu estando perto de você eu ganho honra também. Vaidade, vanglória, isso é usar as pessoas. E eu tenho cheiro, quando eu sinto que alguém quer me usar, meu Deus do céu, eu já, não vem. Não vem. Porque você percebe interesse, você percebe vanglória, você não está do meu lado gratuitamente, você está do meu lado para ganhar alguma glória. Isso, portanto, é vanglória. Eu não posso aceitar isso em relação às pessoas comigo, mas eu também não posso usar de pessoas para fazer isso. Eu sempre tomei esse cuidado. Que as minhas amizades sejam naturais. Que os meus amigos sejam uniões feitas por Deus e não por glória humana. Eu não preciso de glória humana. Eu não preciso me aproximar de ninguém para ficar mais conhecido ou menos conhecido. Não preciso, e você também não. Isso é glória humana, isso é vaidade. Veja, estamos vendo um exemplo de Frei Justino. Isso acontece com a gente. Aí nós fazemos acepção de pessoas, né? Então porque aquele tem honra, eu trato melhor. Porque aquele tem honra, aquele outro ali eu já não trato tão bem. Porque você não tem tanta honra. E a gente começa a fazer distinção de pessoas se a gente não toma cuidado. Sendo que para Deus, São Tiago vai dizer,
Você que... São Tiago tem uma palavra que é forte. Quando chega o rico, aí São Tiago começou a pregar na igreja e falou: quando chegam os ricos, vocês acolhem bem os ricos, né? Mas quando chegam os pobres, vocês desprezam. Então vocês fazem acepção de pessoas. Um rico você trata bem, você chama, você faz isso. Quando entra o pobre, você trata de qualquer jeito. Porque para você o rico tem mais honra, o pobre tem menos honra. Sendo que para Deus os pobres têm mais honra do que os ricos. Tiago fala. Para Deus, os pobres são mais dignos de honra. Interessante, que honra que um pobre pode te dar. E por que é tão bonito? Por que Jesus pede para a gente ajudar quem não pode nos ajudar? Interessante, né? Jesus fala: quando fores dar uma festa, dê festa para quem não pode te ajudar. Dê festa para quem não pode te retribuir. O que Jesus está querendo dizer? Ele não tem glória humana para te dar. Quando você ajuda alguém que não tem como te retribuir, significa que você está ajudando de coração, sem querer nada em troca, sem querer a glória dele. Não se aproxime de pessoas para querer a glória dela, para querer a honra dela. E não permita que as pessoas se aproximem de você com esse interesse, porque quando eu não permito isso, eu estou ajudando a outra pessoa. Você está me buscando com interesse de glória, você está me buscando com interesse de vaidade. Então o Frei Justino aqui ficou cheio de vaidade, de tal forma que São Caspitrano disse a ele: Frei Justino, tu nos deixaste um anjo e retornaste um demônio. A vanglória faz de você um demônio. E de fato, cada vez mais inchado de arrogância e insistindo em ser tratado de acordo com sua própria avaliação de si mesmo, finalmente assassinou um irmão com a faca. Chegou ao estado de matar o irmão. Depois se tornou um apóstata e fugiu para o reino de Nápoles, onde perpetrou outras atrocidades, e lá morreu na prisão, um apóstata até o fim. Meu Deus! O que a vanglória pode fazer? O que o orgulho pode fazer? Por isso Santo Afonso coloca esse exemplo. Tremamos, portanto, quando sentirmos surgir dentro de nós a ambição de aparecer em público. Esse aparecer em público é querer a estima dos outros, de ser estimado pelo mundo. Eu, por exemplo, aqui estou na frente de vocês. Eu estou aqui, eu estou com mais de 48 mil pessoas em casa. É um público gigante. Só que eu não posso desejar estar aqui. Eu vou contar um segredo para vocês da minha vida. Quando eu quis ser padre, eu entrei, eu não sabia onde eu ia entrar. E o primeiro lugar que eu quase entrei foi na comunidade Canção Nova. Porque na comunidade Canção Nova era a comunidade que eu amava. E o padre Edmilson, que foi o meu grande, me ajudou muito, era da comunidade Canção Nova, e foi me levando para conhecer aquele carisma. Quando eu já estava prestes a entrar na Canção Nova, Deus me disse para não entrar na Canção Nova. E o meu discernimento na época era o seguinte: a Canção Nova é uma televisão, rádio, televisão, e eles diziam muito isso: se você tem que entrar na forma da Canção Nova, você tem que entrar nesse carisma. Ou seja, carisma Canção Nova é uma evangelização através dos meios de comunicação. E eu dizia para mim mesmo: eu não quero isso. Eu não quero ficar em televisão, eu não quero ficar em rádio. Eu quero uma coisa mais escondida, mais... sei lá, eu não sabia bem o que era. Quando eu descubro o Carmelo, aí eu fiquei com aquela inquietação e fui conhecer outra coisa. E descobri os mensageiros. Carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Foi amor à primeira vista. Descobri então que o Carmelo era uma vida religiosa, diferente da Canção Nova. E quando os freis começaram a dizer como era a vida, eu falei: é aqui. E aí eu lembro que nos encontros vocacionais, eles diziam assim: aqui você que é músico, e eu era músico, você que é pregador, eu era pregador, já pregava desde os 14 anos. Aqui não pensa que a sua vidinha vai ser isso não, negócio de cantar, pregar. Aqui não, aqui você vai roçar, aqui você vai trabalhar,
aqui você vai viver na capela, aqui você vai viver escondido, aqui você vai viver vida religiosa. E eu dizia, é isto que eu quero. Aí quando eu entro no convento, resumindo, eu entro no convento, e eu sempre fui a pessoa, eu me identifiquei. Meus primeiros anos no convento, então, eu deixo de pregar, eu fico mais de 2, 3 anos sem abrir a boca para fazer uma pregação. Eu fico mais um tempo sem ministrar músicas. E era a minha alegria. E eu me lembro que no momento mais decisivo da minha vida religiosa, que é o noviciado, foi o dia que eu compus uma das músicas mais especiais para mim. Diante do Santíssimo, eu compus aquela música. É no teu altar que sou feliz, é o teu altar o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão, este é o meu maior prazer, te adorar no silêncio do altar. Qual era a experiência que eu estava fazendo? De que eu não tinha mais multidão para pregar. Mas aquela era a minha felicidade, aquele era o meu prazer, era estar escondido na vida religiosa, no silêncio de um altar, adorando Jesus. Eu não precisava pregar para nenhuma multidão. O que eu quero dizer com tudo isso? Que está dizendo aqui, tremamos quando sentimos surgir dentro de nós a ambição de aparecer em público. Hoje, eu apareço em público, mas eu quero dizer para vocês que o meu desejo não era esse. Eu estava muito feliz no silêncio do altar, distante das multidões, em solidão, só com meu Jesus. Eu podia viver minha vida inteira assim, eu estava muito bem. Só que a alguns Deus pede e fala, não, eu quero que... Aí, engraçado, né? O que eu não queria na canção nova, acontece aqui. Eu não sabia, eu não queria. Agora eu quero te falar o contrário. Tem muita gente que ainda não prega para a multidão, que ainda não canta para a multidão, e está doido para que isso aconteça. Tem gente que maquina, tem gente que então vai, eu tenho que me aproximar desse, eu tenho que me aproximar daquele, eu tenho que fazer isso, e vai marcando compromisso, tudo porque um dia quer ser conhecido, cada dia ele quer estar numa multidão maior. Gente, isso é vanglória, está cheio de gente assim dentro da igreja. Então, o certo é você não querer, e se Deus quiser você, Ele vai te chamar, e Ele vai te dar multidões que você não imagina. Quando Ele quer, é Ele que te dá a multidão que Ele quer. Agora tem gente que está forçando a barra. E é vanglória. Tem gente que é até famoso, mas não porque Deus quis que ele fosse assim. Ele se tornou famoso, é glória vã, e um dia a casa dele vai cair. Não busque glória vã. E quando o mundo nos prestar algum tributo de honra, devemos ter cuidado para não sermos complacentes, o que pode ser para nós causa de ruína total. A causa vai ser de ruína total. Estejamos especialmente de guarda contra toda busca ambiciosa de preferência e sensibilidade diante das honras. Disse Santa Teresa, onde prevalece as ocasiões para as honras, ali a espiritualidade nunca prevalecerá. Quem busca honra não tem espiritualidade. Muitas pessoas professam uma vida espiritual, mas são adoradoras de si mesmas. Olha que forte isso. Buscam a vida espiritual, mas são adoradoras de si mesmas. Eles têm a aparência de certas virtudes, mas têm a ambição de serem elogiados em todos os seus empreendimentos. E se ninguém elogia, eles se elogiam. É tão forte que se ninguém me elogiar, eu me elogio. Em suma, esforçam-se para parecer melhores que os outros. Há um esforço? Mas não para fazer o melhor para Deus. Há um esforço para eu ser melhor que você.
Perdem a paz, abandonam a sagrada comunhão, omitem todas as suas devoções e não encontram descanso até que imaginem que recuperaram sua posição anterior. Ou seja, qual é a posição que eu quero? Eu sempre quero estar acima dos outros. Que perigo, meu Deus. Que perigo. E eu digo para vocês, rezem por mim, para que eu não caia na vanglória. Eu digo reza por mim, mas reza também por todos os que estão muito à frente. Quantos sacerdotes, tem multidões na sua frente. Rezemos para que eles não caiam na vanglória, porque é muito fácil. Então quando você vê um homem de Deus, um músico de Deus, uma pessoa que a gente ama muito, está na frente de muita gente, vamos rezar por essa pessoa, para Deus guardá-la da vanglória. Porque quanto mais alta ela está, se ela cair, vai ser muito alta a queda. Rezem por mim, mas não só por mim. Tem muita gente que está precisando de oração, para não cair nesta tentação. E você também tem que tomar cuidado. Os que verdadeiramente amam a Deus não se comportam dessa maneira. Quem ama a Deus não se comporta dessa maneira. Eles não apenas evitam cuidadosamente cada palavra de autoestima. Ou seja, quem ama a Deus evita ficar tendo palavras de autoestima. Olha, eu estou pregando totalmente contra a autoajuda aqui. Eu estou pregando talvez totalmente contrário a alguns coaches. Tem que ter autoestima. Sua autoestima tem que estar elevada. Pregações dessas, gente, não dá audiência não, viu? Você pode ver, se você vê pregações que estão dando muita, mas muita audiência e todo mundo está escutando, o mundo todo está escutando, pode ir lá. Tem muita autoestima dentro delas. Coloca o ser humano lá no alto. Aí o homem gosta o ser humano gosta, aí vai mexendo no ego dele. Ai, essa palavra foi maravilhosa. É porque mexeu com o teu ego, colocou a tua autoestima lá em cima. Soberbo, vanglória. Um dia você vai ver que essa palavra não será capaz de salvar você. Eu não nasci para pregar essas coisas não. Isso aqui é alimento sólido, que não agrada o teu ego, mas alimenta a tua alma. Eles não apenas evitam cuidadosamente cada palavra de autoestima e toda a autocomplacência, mas além disso lamentam ouvir-se elogiado por outros. E sua alegria é ter pequena reputação diante dos homens. Então, a pessoa que não quer a vanglória, ela evita cada palavra de autoestima, ela evita se elogiar. E ela fica meio desconcertada com tanto elogio dos outros. Porque se você não tomar cuidado, o elogio dos outros vai inchando o seu ego também. A frase de São Francisco é a mais verdadeira. Francisco dizia, Francisco de Assis: eu sou aquilo que sou diante de Deus. Vamos dizer isso como São Francisco? Eu sou aquilo que sou diante de Deus. Não importa o que as pessoas pensam de você. O que você é? Eu sou aquilo que sou diante de Deus. De que adianta passarmos por grandes aos olhos do mundo? Se diante de Deus somos vis e inúteis, diante de Deus você não é nada. O que você é diante de Deus? Nada. Ele é tudo e você é nada. Então o que adianta? Diante dos homens você ter honra, mas diante de Deus você é? E aí? Significa que aquele que acha que você é alguma coisa, na verdade é glória vã, porque na verdade você não é nada. Quando São Francisco diz, eu sou aquilo que sou diante de Deus, ele está dizendo, eu sei que eu não sou nada diante de Deus. Ah, mas você está falando que Deus não me ama? Não estou falando isso. Eu estou falando que diante do São João da Cruz que fala isso,
Diante de Deus a criatura é nada. Diante da grandeza de Deus você é pequeno demais. São João da Cruz fala que em relação a Deus, a beleza da criatura em relação à beleza do Criador é feiura. Se você comparar a sua beleza com a beleza de Deus, na verdade você é feio. Aí se você comparar a sua bondade com a bondade de Deus, na verdade você é mau. Você não se compara. E ao contrário, o que importa ser desprezado pelo mundo desde que sejamos queridos e aceitáveis aos olhos de Deus? O contrário também se dá. E quando o outro me despreza? E quando o outro me humilha? E quando o outro pisa em mim? Não importa o que você faz comigo, o importante é como Deus me trata. Você entende que quem não está preso à glória do mundo só está preocupado com o que Deus pensa de mim? E pronto, acabou. Gente, o que eu tenho pregado para vocês aqui é liberdade interior. Quem entender cada pregação vai ser o homem e a mulher mais livres deste mundo. Santa Teresa perguntava: o que importa sermos condenados, injuriados pelas criaturas, se diante de Deus somos grandes e sem culpa? O que importa é como Deus me vê. Diga comigo: o que importa é como Deus me vê, não como o mundo me enxerga. Desculpa, mas o que vocês veem do Frei Gilson não importa. O que importa é como Deus me vê. Está ótimo. Ele tem as coisas certas ao meu respeito. Vocês todos vão começar a ver, a achar, a interpretar, mas não é ainda a minha verdade. A minha verdade só Deus conhece. Os santos não tinham outro desejo senão viver desconhecidos e passar por desprezíveis na estima de todos. Os santos não queriam ser conhecidos, os santos queriam ser desprezados por todos. É isso que a gente tem que querer. Assim escreve São Francisco de Sales. Mas que mal sofremos quando as pessoas têm má opinião de nós, vistos que devemos ter a mesma opinião. Ora, alguém pensa mal de você, que mal que tem nisso? Você deveria ter a mesma opinião dela, pensar mal de si mesmo. É o que a gente falou ontem. E ainda mais, você devia saber que você é pior do que ela falou ainda. Talvez saibamos que somos maus, mas desejamos ser bons na avaliação dos outros. Então veja, você até pode achar que você é mau, mas você quer que na avaliação dos outros você seja bom. Então é incoerente. A gente tem necessidade de que o outro veja que eu sou bom. E isso é uma escravidão que a gente tem. Eu tenho necessidade de que você me ache bom. Não precisa disso. Eu não preciso que você... Eu tenho que viver assim. Eu não preciso que você me ache bom. Tanto faz e tanto fez o que você pensa. Com isso eu não estou falando que você vai ser mau. Estou falando que você vai ser bom para Deus. E se o outro não vê, se o outro não... Não importa. Eu não vivo para te agradar. Eu não posso viver uma vida para te agradar. E o que o mundo hoje está vivendo? O mundo vive isso. O que é o politicamente correto que hoje a gente tanto fala? É isso, é uma vida para agradar o outro. Não posso desagradar ninguém. Nem que eu tenha que desagradar a Deus. Meus princípios, minhas verdades, mas eu tenho que te agradar. Para eu parecer bom para você. A vida oculta é a segurança para aqueles que desejam amar Jesus Cristo de coração. A melhor coisa então é você não procurar a vida do tumulto, a vida de muita gente, não. A vida oculta é a melhor coisa. O próprio Jesus Cristo nos deu o exemplo, vivendo escondido, desprezado por 30 anos em uma oficina, e com a mesma intenção de escapar da estima dos homens, os santos se esconderam em desertos e cavernas. Lembra Jesus Cristo? Olha interessante, quanto tempo Jesus ficou escondido? 30 anos, sem aparecer.
E quando ele estava no auge do sucesso, quantas vezes ele fez o quê? Se escondia. Diz a Bíblia que quando as pessoas queriam colocá-lo como rei, ele se escondia. Ele ia para o deserto. Ele se escondia das pessoas. Diz a Bíblia que às vezes ele escapava mesmo, porque as pessoas queriam aplaudi-lo, queriam reverenciá-lo. Não era o momento. E ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. O digno de toda honra, o digno de toda glória se escondia. E nós, os dignos de nada, que é lá, o bobão aparecer e quer a glória. Nós é uns bobos mesmo. São Vicente de Paulo disse: o desejo de aparecer em público, de ser falado em termos de elogio, de ouvir nossa conduta elogiada, ou que as pessoas deveriam dizer que temos um sucesso admirável e fazemos maravilhas, é um mal. Fazendo-nos esquecer de Deus, contamina as nossas melhores ações e torna-se desvantagem mais fatal para a vida espiritual. Meu Deus, quanto perigo! Quem, portanto, quiser progredir no amor a Jesus Cristo deve absolutamente dar um golpe mortal no amor à autoestima. Se você quer amar Jesus Cristo, dê um golpe mortal na autoestima. Faça morrer o teu desejo de ser estimado, de ser louvado, de ser agradecido. Não se preocupe mais com o que as pessoas pensam de você. E eu espero que você me entenda. Eu não estou falando que você vai viver uma vida assim, fala o que você quiser, eu estou nem aí com quem pensa, eu vou viver minha vida. Não é isso. Não é essa vidinha rebeldezinha aí também não. Eu estou falando que você vive para Deus, que você vai vivendo tua vida na santidade, e é a vivência de santidade que eu estou falando. Não é esse ataque aí, que também isso aí é vanglória. É aquela pessoa que a gente precisa corrigir, a gente precisa falar alguma coisa, ela não escuta, ela fala, não estou nem aí para o que você fala, eu vou viver minha... Não é isso que eu estou falando. Se você está vivendo errado, você tem que escutar os outros sim. E isso também é jogar fora a vanglória. É você aceitar a correção quando você está vivendo o caminho errado. Então quando você está no erro, as pessoas vão te corrigir, as pessoas vão falar de você, e você tem que ter humildade para falar, você está certo, eu tenho que mudar de vida. Abaixa a bola, isso também é vanglória. Você tem que falar, ótimo, obrigado pela correção. O que eu estou querendo dizer aqui é quando você está fazendo tudo certinho, você está no caminho de Deus, você está fazendo a obra boa, você está fazendo tudo bom. E aí vão te criticar, vão falar mal, não vão te elogiar, não vão te estimar. Você não deve buscar isso. E vão falar de você. Porque quando você faz o bem, as pessoas também falam de você. Sim ou não? Até você pensa que é só quando a gente faz o mal que vem os ataques. Quando a gente faz o bem, tem um monte de gente que critica até o bem que você faz. Mas como devemos infligir esse golpe? Como é que você dá esse golpe mortal na autoestima? Vejam como nos ensina Santa Maria Madalena de Paz. O que mantém vivo o apetite pela autoestima é ocupar uma posição favorável na mente de todos. Ocupar uma posição favorável na mente de todos. Ou seja, você quer que todos tenham de você uma boa opinião. Consequentemente, a morte da autoestima é manter a si mesmo oculto para não sermos conhecidos por ninguém. E até que aprendamos a morrer dessa maneira, nunca seremos verdadeiros servos de Deus. Eu não tenho que buscar ser conhecido por ninguém, eu não tenho que buscar ter boa opinião para ninguém. Enquanto eu ficar buscando isso, ser considerado por você, eu não tenho vida, eu estou na vanglória. Para então ser agradável aos olhos de Deus, devemos evitar toda a ambição de aparecer e de fazer desfile aos olhos dos homens. Para de desfilar aos olhos dos homens. Olha para quem está do seu lado e diga, chega de desfile.
Você fica desfilando aos olhos dos outros, você quer que todo mundo pare, você quer que na opinião de todo mundo você pareça ser bom, vanglória. Já que a gente falou de desfile, eu também boto um parênteses. O jeito que você se veste. Quantas roupas é para que você seja elogiada, vista? O que eu sei, para que serve uma roupa? Uma roupa serve para cobrir a gente. É para isso que serve roupa ou não? É, acho que é. Acho que para isso serve uma roupa, para cobrir você. Roupa serve. Eu vou dar uma aula para que serve roupa aqui. Quem é da moda vai ficar bravo comigo agora. Vai ficar bravo. Eu não estou aqui para agradar você. Roupa serve para você, desde Adão e Eva serve para isso, né? Porque antigamente andavam eles peladão, Adão e Eva andavam nus, porque havia muita santidade, não havia impureza, não havia malícia, então podia andar nu. Seria bom, né? Ainda mais nesse calorzão aí, todo mundo. Não, mas não pode mais ser assim, porque agora temos a malícia. Então para que serve a roupa? Para cobrir a nossa intimidade. A nossa intimidade não pode ser mostrada para os outros. Não pode. Então existem partes do seu corpo que são íntimas. Ou quase todo o seu corpo é um lugar sagrado, é um lugar íntimo. Diz a Bíblia que o corpo do homem pertence à sua esposa, o corpo da esposa pertence ao homem. Então, um dia você vai poder revelar a sua intimidade para o teu marido, para a sua mulher, e só. A Bíblia não diz que você pode mostrar para mais ninguém. Então a roupa serve para cobrir a minha intimidade. Então, o que as pessoas hoje têm feito? Usado da roupa para mostrar a sua intimidade, para acentuar a intimidade. Aí vem o decote, aí vem aquela roupinha provocante, e isso é vanglória. Você quer ser elogiado, né? Você, aí desculpa, principalmente as mulheres, mas os homens também. Hoje os homens estão muito vaidosos, querem mostrar os seus músculos, querem colocar suas calças apertadas, querem mostrar tudo que tem, e isso é vanglória. Isso é vaidade, porque você está se vestindo para ser estimado, você está se vestindo para ser visto, você está se vestindo, a mulher, porque os homens vão te olhar mesmo, mulher, e vão virar o rosto, e vão assoviar, e vão te desejar, e você acha isso bonito? Isso é vanglória, através do seu corpo. E quanto mais bonita ela é, e quanto mais um corpo definido ela tem, mais glória ela vai ter. E aí é interessante, né? Aí as outras gostam de ficar do lado delas, porque estando do lado dessa mulher bonita, eu também fico atraente também. E aí a vanglória vai crescendo. Dificilmente no grupo de aquelas jovenzinhas lá, você vai ver, dificilmente no lugar daquelas mulheres tudo bonitas, vai contar uma feia. Elas se unem, elas querem glória, elas querem estima. Para pensar, eu estou te levando para a vida espiritual. O mundo pensa como eu estou pensando? No mundo é assim, não tem nada a ver, você tem que botar mesmo, você tem que chamar atenção mesmo, você tem que ser, vai, abala, arrasa. Vai, desfila, filha, você é bonita. Vai desfilar, vai. É isso que o mundo prega para você. Isso não vai te ajudar. Isso não está te ajudando. Você não tem que desfilar para este mundo. Desfila para o seu marido. Desfila para a sua esposa. E aí tem gente que desfila para o mundo, quando é para a esposa não consegue desfilar. Ou para o marido não consegue desfilar. Estou errado? Gente, eu estou falando de uma coisa externa, mas que diz muito. A gente pode usar da nossa roupa para atrair estima.
A gente pode usar do nosso corpo para atrair vanglória, para atrair olhares para mim. Interessante, você já se questionou por que um freio, vocês já me viram com outra roupa? É a mesma roupa. Teve gente que brinca comigo, você podia trocar de roupa um dia, né, Frei? Interessante, o freio só fica com essa roupa, a mesma cor. Vocês ficam naquela, né? Que roupa eu vou usar hoje? Aí tem que ir lá, eu já fui com essa ontem, e tal, tem que ir com uma. Se você for com a mesma roupa, você vai, isso é teu outra roupa, não. Eu é só essa aqui. Interessante, um homem com um vestidão desse tamanho, até a canela. Sabe para que isso? Para tirar toda a vaidade. Aí a freira, a mulher vai entrar para o convento, bota também o vestidão, só que não pode definir o corpo. Por isso tem algo na frente, não define. E ainda corta o que é demais. Claro, algumas não tem, né? Mas geralmente corta o mais bonito da mulher, o cabelo, bota o véu, esconde, porque ela não entrou para ser vista e notada pelos homens por nada neste mundo. Ela só quer agradar a Deus. Eu não estou falando isso para dizer que você vai ser um padre ou um religioso ou uma freira, que agora você vai cortar seu cabelo. Não, pelo amor de Deus, fique com o seu cabelo. Eu só estou querendo dizer que você não se arruma para buscar a estima dos outros. Eu também não estou dizendo que você não vai se arrumar, que você não vai ficar bonita, que você não vai ficar bonito. Não, pelo amor de Deus. Se arrume, fique cheirosinho, fique bonitinho. Mas eu me arrumo não para atrair os olhares deste mundo. Eu me arrumo porque eu amo quem eu sou, eu valorizo quem eu sou. Eu me arrumo para o meu marido, me arrumo para a minha esposa, e não para buscar os olhares dos outros, as honras dos outros, a estima dos outros. E não vou colocar algo que chama muita atenção para mim, como por exemplo um decote, como por exemplo uma roupa sensual, porque dessa forma eu estaria tirando a glória de Deus. Sim ou não? Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você coloca no seu corpo, com aquilo que você desfila. Eu digo a mesma coisa, por exemplo, a respeito de tatuagem. Quantas pessoas botam tatuagem por vanglória? Sim ou não? Ela coloca um monte de coisa, é para ela ficar vendo? É para você ficar vendo? O cara que tatuou, ele fica assim, ó. Ai, que legal. Ele não é para ele quer que as outros... E você quer chamar atenção para si. Quando você vai colocando isso, vai colocando aqui, você quer chamar a atenção do outro. E isso, tudo que você quer chamar a atenção do outro para si, é vanglória. Aí ela vai colocando piercing aqui, com piercing aqui. Aí a menina coloca o piercing no umbigo. E aí para mostrar isso aqui, que tinha que estar coberto isso aqui. Aí ela tem que colocar uma roupa aqui. É ou não é? Aí fica aquelas coisas ridículas, aquela mulher com um negócio aqui, porque ela quer que os homens olhem aqui. Vanglória. Desejo de ser vista, desejo de ser notada. E aí, se eu fosse entrar nessa linha, a gente ia para muitos problemas. Porque quando acontece de você fazer tudo isso para ser notado, para ser notada, e não é, aí entra em depressão. Aí entra em angústia, aí eu sou feia, aí meu corpo, aí não sei o que, aí eu tenho que fazer a plástica, aí eu tenho que fazer isso, aí tem que melhorar aquilo, aí não sei o que. Olha, ela fica querendo agradar o mundo, porque eu olho a TV, as mulheres têm a bundinha assim, eu olho ali, tá assim, eu preciso chegar igual, porque senão os homens não vão me ver. E aí você vai vivendo uma vida escrava, uma vida medíocre, mais preocupado com uma barriguinha que tem do que com os pecados que você tem na alma. Vai vivendo uma vida de aparência. Vai vivendo uma vida de vanglória. Para de pensar, para de ficar vivendo preocupado com a estima dos outros. Para.
Dê um golpe mortal nessa autoestima, dê um golpe mortal nessa vanglória. Chega, a partir de hoje para. Eu tenho que viver como Deus quer, eu tenho que agradar Deus e basta. Eu não tenho mais que receber elogio de ninguém, não tenho que ter boa opinião na cabeça dos outros, não tenho que buscar os olhos para mim. Chega, a partir de hoje eu vou viver para os olhos de Deus. Deus me vendo, o que Deus pensa de mim é suficiente. Chega. E assim você vai ser livre. Seja livre, homem. Seja livre, mulher. Seja livre. Amém? Quantas vezes eu tive que entrar em ônibus e metrô e shopping e fui ridicularizado pela roupa que eu uso. Vocês acham que o povo aplaude isso aqui? Vocês acham? Quantas vezes eu entrei no shopping, porque às vezes só em shopping você resolve os negócios. Vai lá. Você é o Jedi? E brincam, e zoam. Quantas vezes? Porque isso aqui para o mundo muitas vezes é loucura. É loucura. Mas é melhor isso do que chamar atenção para outras coisas. Amém? Então, a honra de uma pessoa espiritual consiste, ou melhor, para então ser agradável aos olhos de Deus, devemos evitar toda ambição de aparecer. Olha aí, por isso que eu falei da roupa, essa coisa, porque você tem que evitar querer aparecer. Aí se você não toma cuidado, aí você aparece demais. Você tem que evitar aparecer e de fazer desfile aos olhos dos homens. Devemos evitar com ainda maior cautela a ambição de governar os outros, porque isso também a vanglória é. Você que é cheio de vanglória, você quer governar os outros, você quer estar acima dos outros. Santa Maria Madalena de Paz disse: a honra de uma pessoa espiritual consiste em ser colocada abaixo de todos, em aborrecer toda superioridade sobre os outros. Então quem quer vencer a vanglória, esteja abaixo dos outros, não queira estar acima de ninguém. A ambição de uma alma que ama a Deus deve ser superar todos os outros em humildade, de acordo com o conselho de São Paulo. A única coisa que você tem que querer superar os outros é em humildade, nada fazendo por competição ou vanglória, mas com humildade. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Tudo que você for fazer, não faça nada por competição, não faça nada por vanglória, mas com humildade. Amém? Gente, eu falei de uma forma espiritual e fui dando alguns exemplos aqui práticos, porque o que a gente prega no mundo espiritual tem que se tornar prática. Amém? Deu para entender essa pregação? Deu? Você vai mastigar ela. Você vai avaliar na sua vida. Eu aqui, Frei Gilson, eu fico. Essa pregação me fala muito. Ela é muito importante para a minha vida. Ai do Frei Gilson se não colocar isso na vida, eu vou cair. Se eu não colocar isso em prática, eu vou cair. É muito sério, é para mim, é sério. Mas não é só para mim. É para todo mundo. Que Deus nos ajude. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por este ensinamento. Tira de nós toda a vanglória. Tira de nós, Jesus, todo o desejo de estima. Tira de nós, Jesus, todo o desejo que as pessoas tenham boa opinião de nós. Que eu aprenda a me esconder. Que eu aprenda a me esvaziar. Amém.